líder da bancada do PSD, vereador Juliano Valim. Muito bom dia, presidente. Ademais, que estão nos assistindo pela TV Câmara, demais redes sociais. Primeiramente, quero agradecer as vossas considerações, vereador Iago, como o senhor fez a solicitação ali com a família para minha pessoa realizar o empréstimo de uma cama. Sempre que precisarem, meu gabinete está à disposição. Esse é um trabalho que eu tenho há muitos anos, que é o projeto Confortando Vidas, Juliano Valim. Já outros vereadores aqui também me fizeram a solicitação de cadeira de rodas, camas também. Não discuto ideologia partidária, acho que quando é para ajudar o próximo, é fazer a diferença na vida de alguém. Parabéns pela sua atitude, vereador Iago, conta sempre comigo. E quando eu precisar também, vou ir ao seu gabinete pedir o seu aporte, seu apoio. Mas hoje foi tratado de diversos assuntos importantes aqui nessa casa, mas vou junto com o nosso colega vereador Eloy Frisso e demais colegas vereadores que fizeram comentário em relação ao presidente do Grêmio. Meu ponto de vista é uma fala extremamente inoportuna, mostra uma certa ignorância. Acho que um presidente de um clube do nível do Grêmio, que é campeão mundial, Copa do Brasil, enfim, diversos títulos que dispensa comentário, um dos maiores times do país, uma fala que não dá a entender. Porque não se discute, foi pênalti, foi, mas não compete ao Juventude. Isso é assunto da arbitragem, do VAR. Agora, fazer todo um alarde, onde tem certos veículos de comunicação, não é todos de Porto Alegre, que estão com uma espécie de metendo fogo, incendiando essa partida, porque nós estamos falando de um time que ultrapassa 14 milhões, contra um time do interior. Como se sabe, 99% do Campeonato Gaúcho sempre há a final, ou é a dupla Grenal, ou é um time, o Inter, ou o Grêmio, enfim, na decisão. Agora, já se voltou no passado, no histórico, de quantas finais de gauchão, ou mesmo durante o campeonato, que o Grêmio foi, entre aspas, enfim, ganhou, teve vitórias com pênaltis duvidosos. Times que não chega a 200 mil reais a folha salarial. É dever do Grêmio, nem vou falar do Inter, ganhar com sobra 2, 3, 4, 5, 6-0, como teve jogos aí que a dupla Grenal meteu 8-0. Eu torço para o Caxias. E o Caxias vai jogar sábado com o Internacional. Teoricamente, é um milagre para reverter o placar. Ou empatar para ir para os pênaltis. Claro que no futebol nada é impossível. Mas se perder, vai perder dentro de campo. Jogando com honra. Porque o salário da dupla do Inter é 30 vezes maior que o salário da folha salarial do Caxias. É um dever de ganhar. É uma obrigação de ganhar. Claro que é 11 contra 11 dentro de campo. Então não me venha, presidente do Grêmio, chorar. Leite derramado, não se faz isso. Vá para a mídia e reconheça que foi uma fala. Todos nós somos seres humanos, podemos, numa fala, se expressar mal. Olha, o estádio do Juventude, um mega estádio, um time com respaldo em nível nacional, um time que luta com folha salarial que nem se compara com os demais times do Brasil. Mas vamos falar do Grêmio. Olha, então assim, ao entorno do estádio do Juventude, o município, através do prefeito, está sendo feito obras grandiosas para dar qualidade de vida, dignidade para aqueles moradores. Já está um transtorno ali, porque toda a obra envolve maquinário, resto de escavadeira, rede de esgoto, canalização, é água do Samai. Agora, por causa de uma decisão de um campeonato, vem um presidente me falar uma asneira dessa, do qual pode interferir na vida daqueles moradores, prédios, residências, casas, que não tem nada a ver. Onde que vai ter famílias no estádio, onde que uma arbitragem vai ter que vir agora coagida, porque se o Grêmio não ganhar, é porque foi roubado por causa de um pênalti. Mas que pouca vergonha isso. Tinha 5 pessoas, ou 3, ou 4, enfim, lá no árbitro de vídeo. Então, assim, não se discute, tá? Não, o mérito, tá? Então, assim, vem aqui dentro de campo e ganha honestamente.
Agora, por causa de um lance, se o Grêmio perder aqui, é porque o Juventude foi beneficiado. O Juventude não tem nada a ver com isso. Se ganhar, vai ser dentro de campo. É porque o time tem competência para isso. Agora quer dizer que já está definido o placar. O Grêmio vai ter que sair, vai estar na final lá com o Inter, ou o Caxias, enfim. Olha a situação que nós estamos passando. Se preocupe com os moradores. Agora vai ter que mobilizar ali 3 vezes mais a Brigada Militar, podendo estar cuidando da população caxiense do interior, que tem muito mais obrigação, que nem o vereador Iago acabou de falar dos assaltos, arrombamento nas residências, que os demais colegas falaram, porque tem que dar maior segurança em torno do estádio Alfredo Jaconi, podendo a brigada estar nos bairros fazendo o papel dela. Agora, porque poderá alguns torcedores que às vezes têm um pouquinho de dificuldade de raciocínio ou de inteligência, que poderão vir fazer certos tumultos na frente do estádio. Então, assim, como vamos torcer que os gremistas que venham à cidade de Caxias do Sul serão muito bem-vindos, serão muito bem respeitados, porque Caxias é uma cidade educada. São pessoas que têm cultura, não vão fazer baderna, tanto o torcedor do Caxias, tanto do Juventude. Mas vamos respeitar a população caxiense, vamos respeitar aqueles moradores ao entorno, para que não haja baderna. Porque quem paga o preço, às vezes, é pessoas que não têm nada a ver com a história, principalmente quem mora ao entorno do estádio. Quem é que pediu a parte? O vereador Edson da Rosa. Primeiro, vereador, parabéns pelo seu projeto, que foi citado aqui pelo vereador Iago. Continue. Quando a gente ajuda o próximo, é sempre saudável. Mas esse assunto que o vereador Eloy Frisso trouxe, ele, além de polêmico, ele é preocupante. Ontem, vereador Eloy, eu estive na Secretaria Municipal de Educação e tem uma constante de obras pela Hércules Galó e pela Borges de Medeiros. Ali está um canteiro de obras. O vereador, acho que foi o vereador Cláudio que trouxe esse assunto também, das obras. E se lida com o esporte mais apaixonante no Brasil. E uma liderança, ela tem que ter noção da extensão da sua fala. Eu não vou nem falar aqui de paixões clubísticas que todos nós temos. Não vou nem falar desse assunto. É a extensão. Ele não se deu por conta, talvez, dessa fala dele, que final de semana que vem nós temos carnaval. A Brigada Militar, o vereador Cristiano, vai estar envolvida. Naturalmente, é um jogo que, pela sua própria decisão, vai contentar uns e descontentar outros, e todos nós sabemos, quem pratica o esporte, que quem entra no campo ou quem está na torcida, o resultado negativo não é nada bom, e quando você sai num campo de futebol, os nervos ficam exacerbados. Então, vereador, aí eu vou ao encontro do que o vereador Eloy Frisso falou. O que o presidente do Grêmio fala, porque foi ele que deu essa declaração, assim como se fosse do Internacional, do Caxias, do Juventude, tem que vir a público e solicitar, primeiro pedir desculpa e solicitar dizendo que a fala dele não foi bem-vinda e pedir desculpa à população de Caxias, porque pode dar sérios problemas sábado aqui no Alfredo Jaconi. Obrigado. Agradeço a vossa fala, vereador Edson. Olha a tamanha responsabilidade que poderá ocasionar, como já sabe, já teve os grandes jogos contra times da capital de causar transtorno de depredação em Caxias do Sul, ônibus quebrado, casas, vândalos, inclusive morte, né, em jogos contra a dupla Grenal. Então, assim, temos que repensar. A sua parte, vereador, o capitão Ramon. Eu tinha solicitado antes, muito obrigado, vereador, a respeito dos ar-condicionados nas escolas. Então, aqui eu queria fazer uma homenagem à diretora da Escola Municipal, senador Teotônio Vilela. Lá, com recurso oriundo da escola, que são cerca, me corrija se eu estiver errado, R$70 mil por ano, ela conseguiu comprar os ar-condicionados para colocar no colégio, na escola. Não veio da Secretaria Municipal, não veio da Secretaria de Obras, foi ela mesma fazendo uma gestão que o diretor ele tem uma autonomia administrativa, ela fez a gestão para implantar os ar-condicionados lá. Muito obrigado. Presidente, demais colegas vereadores, agradeço mais uma vez pela fala. Muito obrigado. Obrigado, vereador.